Nelson Mandela é uma referência para toda a humanidade, um dos maiores líderes do século XX e seguramente de todos os tempos. Nelson Mandela tem inspirado a Academia Ubuntu e os seus 5 pilares, através deste olhar em que procuramos quer a dimensão do autoconhecimento, da autoconfiança, da resiliência, da empatia e do serviço. Na sua vida, Mandela sintetizou todas estas dimensões. Hoje propomos uma conversa com António Mateus, jornalista da RTP e seguramente um dos maiores conhecedores da vida de Mandela, que tem obra extensa publicada neste domínio e, sobretudo, vive com um entusiasmo e com um brilho sempre muito impressionante esta dimensão do Ubuntu e do reconhecimento de Mandela como um exemplo de líder servidor. António, bem-vindo a esta conversa. É um grande gosto podermos ter a oportunidade de voltar a Mandela. Mandela, na sua longa vida, no seu longo caminho, fez um trajeto muito interessante de crescente autoconhecimento. Como é que foste descobrindo essa experiência de Mandela, de se conhecer melhor a si mesmo, tantas vezes em condições difíceis? Através de múltiplas respostas que ele nos foi dando ao longo do tempo, que nos ajudavam a entender porque é que ele tinha esta contínua preocupação de construção de pontes, especialmente com aqueles que pensavam de forma diferente da dele. Ainda hoje em dia, quando nós, por exemplo, no nosso país assistimos à questão de, por exemplo, de como se deverá ou não celebrar o 25 de Abril, em que há posições tão divergentes sobre esta matéria, certamente que Nelson Mandela, se estivesse aqui, compreenderia e estimularia quem vê esta matéria de uma forma distinta da dele. Ele tentaria ver isso como uma oportunidade de alargar o espectro da sua própria compreensão. Nelson Mandela muitas vezes dizia-nos que durante o tempo que esteve na prisão, aquilo funcionou quase como uma universidade de aprendizagem para ele. A forma como ele passou a olhar para as suas próprias limitações humanas e como isso o ajudou a perceber que ele não seria ninguém para julgar os outros enquanto não se compreendesse a si próprio nas suas próprias fragilidades. Só assim, a partir desse momento, dessa atitude, é que ele poderia entender os outros seres humanos. Só a partir do conhecimento das nossas próprias nódoas, que todos temos, indiscutivelmente, é que nós poderemos começar a lavá-las antes de as apontarmos na camisola dos outros, antes de exigirmos aos outros que eles as lavem, antes de exigirmos a perfeição, se é que ela existe, no estar, no existir e no sentir dos outros. Nós devemos entender que nós próprios, cada um de nós, como seres humanos, vemos sempre só um túnel dos factos. Não é preciso sequer distorcê-los. Só vemos um túnel, só vemos uma percepção, o nosso próprio contexto. E se nós queremos bordar-nos uns nos outros, se nós queremos cumprir aquilo que é o sentimento do Ubuntu, temos que aprender a bordar-nos uns nos outros e ver a diferença de opinião, a diferença de percepção da realidade como uma oportunidade de nos acrescentarmos. O pilar desse edifício, os alicerces desse edifício, é certamente o autoconhecimento. António, Mandela na prisão tinha um conjunto de rotinas e de experiências que creio que estariam muito associados a este processo de autoconhecimento. Ele fala-nos, por exemplo, do fascínio com que cultivava a sua própria horta para ter aí o seu espaço também de reflexão e de encontro, mas também no diálogo com os seus companheiros. O autoconhecimento pode ser um processo também em relação, e Mandela experimentou. Como é que recordas essa dimensão de um processo de autoconhecimento de Mandela na própria prisão, grande parte do tempo em Robben Island, quer nos seus trabalhos isolados e tempos de reflexão, quer na relação com os seus companheiros? E não só com os seus companheiros, também com os seus guardas, que essa é uma dimensão extra que é fascinante. Começando pela dos companheiros. E ele próprio. Nelson Mandela sempre estimulou a que os seus companheiros estudassem, que disciplinassem a sua reflexão,
que se elevassem interiormente como seres humanos. E ele nunca permitia que os mais frágeis, ou aqueles que fraquejassem, por muitos motivos, desde saúde até a erosão de estar numa prisão, ele tinha a preocupação contínua de os elevar como seres humanos, de os fazer entrar numa horta, como referiste, a horta no sentido real. Ele tratava os companheiros como a sua própria horta de existência, regava-os, colocava sementes de reflexão, ajudava-os a compreender. Eu recordo que em Robben Island, na ilha-prisão onde ele cumpriu a esmagadora maioria do seu tempo de encarceramento, não estavam só elementos do ANC, estavam, por exemplo, elementos do PAC, que era bem mais radical do que o ANC. O ANC não era radical, era aquilo que nós sabemos, era uma organização de combate à segregação racial, mas que procurava continuamente estabelecer pontos entre todas as raças. O PAC era mais radical, era um movimento que queria que os brancos saíssem da África do Sul. E Nelson Mandela era muitas vezes acusado por esses mais radicais de ser um vendido aos brancos, de estar ali a querer fazer um meio caminho entre os dois. E Nelson Mandela, em vez de os ostracizar, em vez de os criticar, tentava compreender e tentava-os fazer entender que a única maneira de nós conseguirmos demover um adversário, um inimigo, é trabalhar com ele. E essa era uma postura que Nelson Mandela sempre vincou, que se nós queremos resolver um diferente com alguém, devemos trabalhar com ela, devemos torná-la parte de um caminho comum. E essa é uma das fórmulas que mais me deslumbrou na experiência que eu tive com Nelson Mandela. O segundo pilar da Academia Ubuntu centra-se na autoconfiança. E é muito interessante regressar a esta temática na vida de Mandela, porque o sistema do apartheid tinha como objetivo, claro, destruir a pessoa de Mandela. As humilhações sucessivas, o afastamento da família, o tratamento desumano e profundamente desrespeitador da sua dignidade, eram várias das estratégias do sistema para destruir Mandela. Mas Mandela foi construindo uma fortíssima confiança em si mesmo e na sua luta. António, como é que vês a autoconfiança na vida e na personalidade de Mandela? Há uma citação que me toca bastante nessa área, que é: um vencedor é um sonhador que nunca desiste. E essa máxima de Nelson Mandela esteve presente em momentos particularmente duros do seu encarceramento, nomeadamente quando morreu o seu filho mais velho e depois quando morreu a sua mãe. O sistema prisional sul-africano, como sabeis, não o deixou ir sequer ao funeral de nenhum deles, e foi dos poucos momentos em que o Walter Sisulu, que era o seu amigo mais próximo, além da Ahmed Kathrada, na prisão, o viram à beira das lágrimas. Nelson Mandela foi alvo pelas entidades prisionais de todo o tipo de tentativas de o humilharem como ser humano, desde deixarem recortes de jornais que mostravam a sua então mulher Winnie Mandela com namorados ou com outros homens. Tudo foi feito para lhe baixar a dignidade com que ele sempre se posicionava face aos seus guardas. Depois ele começou a conquistar o coração dos seus próprios guardas, servindo, sabeis que Nelson Mandela era estudante finalista de Direito, e ele começou a escrever os recursos disciplinares dos seus guardas de uma forma que começou a cativá-los. Eles começaram a perceber-se aos poucos que aquele homem que lhes era descrito como um terrorista, afinal era quem lhes acorria quando eles tinham processos disciplinares, por exemplo, por chegarem atrasados à ilha-prisão de Robben. Eu recordo, para os menos conhecedores, que a ilha-prisão fica a cerca de 40 minutos de ferryboat desde a cidade do Cabo,
até àquela ilha, a ilha das Focas, era isso que quer dizer Robben Island. E quando eles ou perdiam o ferryboat ou demoravam tempo por intempéries, por tempestades, eles tinham processos disciplinares e depois era Nelson Mandela que lhes valia. Nelson Mandela, durante aquele tempo que ele esteve, ele foi sucessivamente dando mostras de dignidade humana e de verticalidade que acabavam por mudar a visão que os seus carcereiros tinham sobre ele. E é este efeito de contágio, de dignificação, do valor da dignidade humana, que ele nos deixou um dos seus pilares mais importantes para nós superarmos. Um dos pilares mais importantes da metodologia Ubuntu é a resiliência, a capacidade de enfrentar a adversidade e de a transformar numa oportunidade e não nos deixando quebrar e, ao invés de sermos capazes de integrar essa adversidade e transformá-la numa força. Nelson Mandela é um compêndio de resiliência, não só por todo aquilo que foi a sua vida na resistência contra o apartheid e na capacidade de lutar uma vida inteira quando as expectativas eram baixas, mas também na sua experiência, não só na prisão como depois já liberto, é um exemplo de resiliência. António, quais são as dimensões, as experiências de vida de Mandela que te surgem imediatamente como exemplos de resiliência, quer no tempo de prisão, quer já depois, de quando regressa à sociedade e assume todas as responsabilidades? Exemplos e traços de resiliência em Mandela. São múltiplos, como referiste, é quase um compêndio, poderíamos escrever aqui quase um beabá de como não nos vergarmos naquilo em que acreditamos. Há uma das máximas de Nelson Mandela que eu acho deslumbrante, que ele refere que na prisão aprendi que me podiam tirar tudo, exceto a minha mente e o meu coração. E ele decidiu que não ia entregar nenhuma delas. E esta é uma máxima que ele aplicou rigorosamente ao longo da sua vida, e eu assisti em todas as fases que sucederam à sua libertação, até ele ser eleito como presidente. E até depois disso, quando ele já não era presidente, eu recordo quando Nelson Mandela, já como Madala, foi convidado a mediar o processo da Palestina versus Israel, em que Nelson Mandela se apostou para lá ir, e eu fui um dos jornalistas estrangeiros que o acompanhou nessa deslocação. A esmagadora maioria do teor dos encontros ficou off the record e assim ficará, porque são conversas privadas que ele teve connosco e estados de espírito que ele tinha, mas que revelavam isso mesmo, que era que perante o sofrimento, perante aquilo que põe em causa toda a nossa área de conforto, nós devemos sempre manter uma verticalidade e uma noção de que nós somos tão fortes quanto os mais frágeis à nossa volta. E a responsabilidade de segurar essa fasquia a um nível que nos dignifique ou não a todos é uma escolha nossa. António, o Mandela ia encontrar força para esta resiliência onde? Ia encontrar muito, para os menos conhecedores das raízes de Nelson Mandela, Nelson Mandela não era este produto acabado como nós o vemos. Aliás, um dos livros que eu escrevi sobre Nelson Mandela, Mandela, Rebelde Exemplar, é exatamente uma abordagem dessa realidade para os mais novos. Mandela era um jovem traquinas, como qualquer um de nós é suposto ser. É um homem que se foi construindo pelo contexto em que vivia, pelas experiências, pelas influências de pessoas absolutamente extraordinárias que ficaram sempre menos no farol das luzes. Walter Sisulu, por exemplo, que Nelson Mandela sublinhava que se erguia de cabeça e ombros acima do nível dele próprio e do Oliver Tambo, e que tinha esta coisa adicional que o sonegava desse palco. Era exatamente ser humilde, ser um ser humano continuamente preocupado em levar os outros.
E Nelson Mandela, sempre nas situações mais duras, ele dava um passo para trás desse palco, ele levava os outros e guiava-os por detrás. Só nas situações de perigo, nas situações em que estava tudo em causa, é que Nelson Mandela dava a cara. E era esta alternância de postura que o dignificava aos olhos de quem o liderava. Ele não procurava o protagonismo para si. Ele, quando se adiantava, era para resguardar os mais frágeis. Quando era preciso dar luz aos outros, ele elevava-os e dava um passo para trás. E é esta noção que ele adquiriu desde menino. Ele era o aguadeiro da reunião dos chefes de seu pai e do rei da sua tribo, não é? Não há uma palavra adequada, aquilo era a cultura tempo. Ele ficava jovem a ouvir o rei a agregar as opiniões de todos. O rei só falava no fim. O rei fazia a síntese das opiniões de todos os da sua tribo e depois a opinião dele era a síntese das dos outros. E era assim que ele conseguia fazer com que todos se sentissem representados e se revissem naquela fusão final de sensibilidades. E este é um segredo extraordinário que nós muitas vezes nos esquecemos de praticar nos dias de hoje. Empatia é uma outra dimensão desta ética social Ubuntu, que tem em Mandela uma referência notável. Mandela, talvez entre as muitas qualidades e muitas características que foi desenvolvendo, esta é uma das mais impressionantes, a capacidade de se sentir com o outro, de se colocar no lugar do outro. António, em Mandela, como é que nós sinalizamos momentos de empatia, que expressões de empatia estão muito evidentes neste exemplo de vida de Nelson Mandela? Por exemplo, a forma como ele continuamente focava a sua atenção nos outros, em cada um. Ele fazia todas e cada uma das pessoas à sua volta sentir-se sempre a mais importante do universo. Esse era um dos grandes elementos da sua personalidade. Eu estou a ler aqui algumas das notas que guardei para esta nossa conversa, em que ele dizia que pobreza e privações entre nós menorizam-nos a todos. A pobreza não é dos outros. As fragilidades não são dos outros. As fragilidades são sempre de todos nós. Se nós tivermos alguém doente ao pé de nós, se nós tivermos alguém triste ao pé de nós, por muita luz que nós tenhamos nas nossas vidas, aquela sombra, aquela nuvem afeta-nos sempre a nós todos. E Nelson Mandela tinha isso muito presente em todos os seus gestos. E até a forma como ele lidava com a questão do tempo. Esta para mim é das notas mais preciosas que eu guardei para mim, que é o valor do tempo. A primeira vez que eu entrevistei Nelson Mandela foi também a primeira vez que eu entrevistei um líder político que já lá estava antes da hora marcada, no local do encontro, na sede do ANC. E eu, ainda jovem, fiz uma graçola em que sublinhava isso mesmo. Olha que bom ter um líder político que está a horas no encontro. E ele olhou para mim e disse: Young man, rapaz, qual é a coisa mais importante que tu tens na tua vida? E eu fiquei a pensar, eu ainda não tinha filhos, senão seriam certamente estes, e pensei, a minha mãe. E disse-lhe isso, e ele disse, close enough, quase lá, mas não é exatamente isso. A coisa mais importante que nós temos, que tu tens, é o tempo, é a tua existência. E a existência é aquilo que nos é dado desde que nascemos até que morremos. E se alguém deita fora esse teu tempo, deita fora a coisa mais preciosa que tu tens, que é a tua existência. E eu, Nelson Mandela, estou-te a receber aqui na sede do ANC e tu trazes-me o teu tempo. E eu não posso, quem sou eu, para deitar o teu tempo fora. E eu fiquei a pensar assim, eu, António Mateus, eu não sou nada. Este senhor absolutamente extraordinário, que é quase a camisola do coração da humanidade inteira, está
assentar-se para me elevar a mim como ser humano. É quase como se eu fosse alguma coisa ao pé dele. E é esta dignidade, esta postura, esta empatia, este bordar nos outros, que nos faz sentir que agora é a nossa vez de cumprir aquele caminho que ele fez. E eu nunca mais me esqueci, nunca mais cheguei um minuto que fosse atrasado a qualquer local. António, nesta tua experiência profissional, deste tempo que deve ter sido extraordinário de acompanhar enquanto jornalista, pudeste observar este sentido de empatia de Mandela num duplo sentido, quer procurar ir ao encontro das expectativas da maioria negra, que via a chegada do fim do apartheid e o início da democracia como a sua vez, a sua oportunidade, bem como o exercício de empatia que Mandela foi fazendo com os medos e as angústias da minoria branca. Esta capacidade de se colocar em diferentes posições, nos sapatos de várias pessoas, era uma das características de Mandela. Como é que tu foste observando essa realidade de uma forma tão próxima como a que te foi dada a viver? Desde o primeiro dia, aliás, logo na primeira conferência de Nelson Mandela, após ter saído, já não do Robben Island, porque ele já não estava em Robben Island quando foi libertado, já estava na prisão de Victor Verster, que é nos subúrbios, um pouco distante, não é bem subúrbios, fica a cerca de 30 quilómetros da cidade do Cabo. A primeira grande frase dele foi dirigida exatamente a tentar diluir os receios da comunidade branca, que temiam que acontecesse na África do Sul o mesmo tipo de excessos que aconteceram noutros países, de vertente racial. E Nelson Mandela explicou-lhes logo que ali o filme era completamente diferente. As pessoas ele não iria inverter o racismo, agora sendo um racismo negro para branco, e da mesma forma que nunca tolerou nem compactuou com o racismo branco em relação aos mulatos, aos indianos, aos asiáticos e aos negros, também nunca iria permitir que uma maioria negra, de que ele era líder, fizesse exatamente a mesma coisa. Para ele, o racismo era uma entidade absolutamente abjeta e inaceitável. E ele estabeleceu um pilar e uma atitude em relação às questões raciais em que eu me revejo totalmente, em que toda e qualquer tentativa de proteger minorias ou segmentar abordagens em que a raça seja verbo estão sempre erradas. Nós devemos elevar o diálogo vendo seres humanos. Seres humanos. Nós somos todos seres humanos vestidos com peles diferentes. Aliás, esse foi o primeiro, o nome que eu dei ao meu primeiro livro, que é exatamente por isso. A raça é um adereço. Enquanto nós não nos virmos como seres humanos, enquanto não pararmos de dizer negros ou brancos, a maioria negra, a maioria branca, estes são afrodescendentes, aqueles são eurodescendentes, isso é completamente errado. É mesmo errado. Isso é um racismo invertido. Nelson Mandela nulo repetiu imensas vezes. Eu sei que isso é difícil de aceitar quando nós estamos em África hoje em dia e nós não temos jornalistas a apresentar programas porque são brancos, estamos a inverter o racismo, estamos a fazer um racismo ao contrário. E da mesma forma que o faremos na Europa, deixamos de ter, na Europa, noutros sítios onde a maioria da população seja de determinada cor de pele, a excluí-la por causa disso. E Nelson Mandela teve sempre esta atitude de que nós deveríamos, enquanto nós não nos olharmos, enquanto não nos elevarmos como seres humanos, enquanto não despirmos os óculos da raça, estamos sempre no caminho errado. E esse tipo de postura fez com que os brancos, na África do Sul, percebessem que o que iria imperar seria o critério do contributo que cada um deles desse para uma nação una, para uma nação única, que eles, por serem brancos, serem negros ou serem asiáticos, nunca teriam mais facilidade de acesso
ou obstruções de acesso com base em critérios raciais. E esta é uma lição de vida que nós também deveríamos retirar para o mundo ocidental, para Portugal. Nós só acabaremos com este tipo de clivagens quando a raça deixar de ser verbo. A liderança servidora é seguramente um dos traços essenciais da cultura Ubuntu. Esta ideia eu sou porque tu és leva no domínio da liderança claramente a sublinhar, a colocar em bold a dimensão do serviço. Nelson Mandela é indiscutivelmente um dos expoentes máximos de um líder servidor, seguramente com os seus defeitos, como qualquer ser humano, mas é uma das referências de liderança servidora. Então, Mateus, como é que recordas em Mandela, a partir da tua experiência, da tua investigação, da tua produção de vários livros sobre a vida deste homem extraordinário, a dimensão do serviço em Mandela? Como é que Mandela interpreta esta sua missão de servir a comunidade? Eu concordo 100% com o que acabaste de referir, Rui. Nunca conheci, durante o meu tempo de vida, já vou para 37 anos como jornalista, nunca conheci nem de perto um líder político que tivesse esta noção quase telúrica de serviço, de orgulho e de dedicação total ao serviço dos seus. Sendo os seus, nós todos. Quando eu digo os seus, não são os negros, os brancos, os às riscas. Os seus são todos aqueles que cabem no coração dele. E basta nós pegarmos em duas citações diretas de Mandela, em dois tempos completamente opostos. Um no dia em que ele foi libertado, quando ele, na baixa da cidade do Cabo, se dirigiu à multidão que estava à frente dele. Cyril Ramaphosa, o atual presidente, lhe emprestou uns óculos para ele ler um papel que ele tinha alinhavado no percurso entre Victor Verster e a baixa da cidade do Cabo. Nelson Mandela tinha-se esquecido dos óculos no carro e lembrou-se que a Winnie Mandela tinha uma graduação parecida com a dele, e é por isso que aparece naquelas imagens registadas no YouTube o Nelson Mandela a ler aquilo com os óculos de senhora. Aqueles óculos eram os da Winnie Mandela, que tem este pormenor que eu acho delicioso. E depois aquele ser humano que não tinha pejo nenhum. Reparem que estamos a falar de um ser humano extremamente conservador no sentido temporal, não é na atitude social, é no sentido temporal. Muito cioso do que é que os outros iam pensar dele, sempre vestido com um rigor enorme, a usar óculos de senhora só para poder falar como deve ser e não ter problemas nenhuns com isso. Nelson Mandela, entre as muitas pérolas que diz, arremata a intervenção dele de uma forma que me arrepia ainda hoje quando eu vos leio. Ele diz: ergo-me aqui perante vós, não como um profeta, mas como um humilde servidor de vós, o povo. Foram os vossos sacrifícios infatigáveis e heróicos que tornaram possível eu estar aqui hoje. Coloco, por isso, nas vossas mãos o resto dos meus dias. Isto é absolutamente extraordinário. Ouvir um líder político dizer isto e com aquelas postura genuína, totalmente dedicada, de amor. Ele tinha mesmo amor pelo seu povo. E digo-vos eu que nós sentíamos isso, sentíamos todos os dias. E depois, no outro extremo da sua existência, quando ele já estava em Uno, a terra natal onde ele acabou por ser sepultado, ele disse: no meu último dia gostava que os que me sobrevivem possam dizer: aqui jaz um homem que cumpriu o seu dever para com o seu país e o seu povo. Vejam lá, nos limites da sua existência fora da prisão, já depois da prisão, a sua preocupação maior verbal foi sempre estar à altura daquilo que a vida lhe destinara, que era servir o seu povo. Esta é uma mensagem absolutamente deslumbrante para mim. E essa capacidade de serviço de Mandela parte também de uma consciência que o próprio descreve em várias ocasiões da sua imperfeição. Mandela via-se como um homem imperfeito, como ele dizia, aliás, que se irritava muito que o olhassem assim como um certo género de santo laico, não é? Esta dimensão de serviço é perfeitamente compatível também com essa humildade e essa consciência das limitações e da imperfeição que Mandela também tinha.
portanto, uma liderança servidora, também ela humilde. É, totalmente. Nelson Mandela, continuamente, quando, ou em conferências de imprensa ou em atos públicos, alguém se dirigia a ele e o elogiava, ele saía sempre dessa aura, elevando alguém acima do que ele fazia e com factos comprovados. Por exemplo, uma das figuras mais temidas na sociedade branca sul-africana naquela altura era o Joe Slovo, que era secretário-geral do Partido Comunista e que era branco. Portanto, os brancos viam-no primeiro como um branco traidor deles e depois do Roy Rafar, como se dizia em africanos, o perigo vermelho. E Nelson Mandela, quando se dirigiu a primeira vez no encontro público com brancos, foi agarrar exatamente no exemplo de Joe Slovo e disse-lhes: vocês estão-me a agradecer, nós temos conseguido chegar a um ponto em que não vamos ter um conflito aberto nas ruas, em que nós travamos a escalada nas cidades negras, mas podem agradecer isso a Joe Slovo, porque foi ele que me lembrou, durante todas as fases das negociações, que nós deveríamos estar sempre um degrau acima do olhar de terroristas que os outros tinham de nós. E a melhor maneira de nós provarmos que não o éramos era, nos momentos de maior dureza, nós escolhermos a paz. E aí está. O mérito foi todo do Joe e não foi meu. Desmond Tutu, quando numa das suas intervenções fala de Mandela e do seu exemplo de liderança servidora, sublinha que muitas vezes os líderes servidores, como Mandela e outros, são chamados a fazer também um sacrifício pessoal muito significativo, a abdicar de elementos fundamentais de uma vida tranquila, de uma vida pacífica, sem problemas. Mandela pagou um preço elevado por este seu sentido de serviço a uma causa, o fim do apartheid e a promoção da dignidade humana de todos os seres humanos. Como é que vês esta dimensão da capacidade de entrega, da abnegação e de sacrifício de Mandela? Foi extraordinário, absolutamente extraordinário. Muitas vezes nos momentos mais duros, em que ele nunca deixou, mas nunca deixou mesmo, de tratar não só as pessoas com que lidava, que o abordavam. Ele era uma pessoa muito, muito acessível. Eu recordo que nós vivíamos nessa altura num país quase à beira da Guerra Civil. Nelson Mandela caminhava com as multidões de peito aberto. Ele não se resguardava atrás de escudos policiais. Ele costumava dizer-nos que o maior fator de segurança dele era o amor que ele conseguia se despertar junto do seu povo. E quando ele abordava todas as questões mais duras, ele às vezes parava e nós conseguíamos adivinhar, quem já o conhecia bem, que ele estaria a fazer um rewind, a andar para trás na sua vida e a revisitar tempos dele como seres humanos. Quando Nelson Mandela ficava calado e ficava quase absorto nos seus pensamentos, nós sabíamos que tínhamos deixado de ter por instantes um líder político e tínhamos ali ao pé de nós o Nelson Mandela, o homem ser humano, que sofria de uma imensa solidão. O homem mais amado do mundo, como nós costumávamos dizer, era também o homem mais só do mundo. Ele ficou privado dos seus filhos, ficou privado da companhia dos seus entes mais queridos. Aliás, a forma como ele se despediu, a última vez que ele viu o filho mais velho, o tal que morreu quando ele estava na prisão, o rapaz com que ele brincava a treinar pugilismo no ginásio de Soweto, aquele que era o grande companheiro dele como pai, foi vê-lo a uma casa que o ANC lhe arranjou para eles os dois se encontrarem quando Nelson Mandela já estava na clandestinidade, e ele perguntou ao pai
pai, porque é que eu nunca te vejo? Porque é que eu nunca posso estar contigo? E Nelson Mandela respondeu-lhe, filho, eu sei que tu sentes a minha falta como eu sinto a tua falta. Só que eu sou o pai de muitas crianças como tu e eu tenho que lutar por essas crianças todas terem um futuro. Isto parece quase uma incongruência. Um homem que tinha tanto amor dentro de si doava-se, doava o seu amor, doava a sua existência a ser pai de todos aqueles que eram mais frágeis à sua volta. E este não era um verbo, foi uma postura que nós testemunhávamos um dia após outro, após outros, após outro. E foi assim que ele conseguiu que todos os sul-africanos, quando ele terminou o seu mandato presidencial, uma sondagem indicou que 80% dos sul-africanos votariam nele como presidente nesse dia. E ele foi eleito com 48% dos votos, não só da maioria negra, mas também uma franja muito curta na altura da população branca. Depois do seu exercício presidencial, a forma de estar dele no mundo cativou a esmagadora maioria das pessoas daquele país. E isso fala por si. O Ubuntu é, indiscutivelmente, um dos legados de Mandela neste tempo tão complexo que vivemos da crise do Covid-19. Para o pós-Covid, para o dia seguinte, o que é que o Ubuntu nos pode inspirar? O que é que daqui, do legado de Mandela, da ética social Ubuntu, nós podemos beneficiar para construir o dia seguinte após esta crise? Eu espero que esta Covid-19 seja uma janela de oportunidade e que nós estejamos à altura, cada um de nós, estejamos à altura dessa oportunidade. Nós caminhávamos numa rota, quer em relação ao futuro do planeta, quer em relação à forma de estarmos uns com os outros, algo que, numa rota que deixaria Nelson Mandela profundamente desapontado, triste. Reparem que nós tivemos sucessivos alertas para a degradação acentuada do nosso planeta. Iríamos deixar os nossos netos sem fontes sustentáveis de alimento, de qualidade de vida, estávamos a exterminar espécies umas atrás das outras. E tudo isto para quê? Em nome do eu, do consumismo próprio, nós esquecemos de preservar o futuro até dos nossos próprios, dos nossos vindores diretos. E esta é uma chapada que a natureza nos dá, já que nós não conseguimos acordar para a natureza veio abalar-nos e vem-nos mostrar que nós, uns sem os outros, não valemos absolutamente nada. Nós, para lidarmos com a questão do Covid, tivemos que nos cuidar uns dos outros, tivemos que nos resguardar em casa, não só para não sermos contaminados por outros que estejam infectados, mas também para que os que estão infectados e que não têm sintomas não passem essa doença, este vírus, não é essa doença, não passem este vírus para outros. E esta noção de fragilidade humana é bom que desperte esse conceito do Ubuntu. É bom que nós aprendamos, como parece que estamos a aprender, a cuidar uns dos outros, a cuidar daqueles que estão na linha da frente do combate a estas epidemias, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na rua a velar pela nossa segurança, aqueles que continuam a trabalhar e a pôr em risco as suas vidas em nome de todos nós. É bom que nós aprendamos finalmente que nós somos todos uma família e somos tão fortes quanto os mais frágeis à nossa volta. Obrigado, António. Obrigado por todo o teu trabalho e a inspiração que és na sociedade portuguesa, enquanto jornalista e também enquanto porta-voz deste olhar sobre Mandela e o Ubuntu. Bem-ajas pelo teu trabalho. Muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.